No entanto, naquele momento, um soldado carregando uma caixa a chamou. Ele então passa a colocar a caixa na frente dela. Abrindo, Xiao Honglin tirou uma colher cheia do conteúdo. Depois engoliu em um gole. Logo depois, ela lançou um enorme mar Tão de chamas intenso que os zumbis foram queimados em cinzas, com os zumbis derrotados. Ela saltou de onde ela estava pensando. O que diabo são essas coisas? Eles definitivamente não são pessoas comuns. Xiao Honglian então ordenou que seus homens descubra como os zumbis apareceram. E se há alguém por trás deles. A cena muda de manhã devido Base também estava enfrentando uma onda de zumbis, com suas grandes artilharia. A peneira de Base, através dos Como zumbis. se eles não fossem nada, assistindo toda a cena se desdobrar. Esperando alto, se perguntou de onde vieram os zumbis. Eles poderiam ter sido cultivados por alguma outra força. Em Tian High City, existem forças subterrâneas que nunca descobrimos no passado. Enquanto a noite desce, os seguidores da seita de adoração da neve estavam tendo na entrada de sua sede. Os dois membros em serviço de guarda notou um grupo de pessoas se aproximando do portão. De onde você está vindo? Você precisa da nossa ajuda? Os zumbis conseguiram facilmente passar pelos guardas. E logo rompeu a parede da seita. E imediatamente, após os gritos dos membros da seita de adoração da neve, ecoou por toda a seita. Vendo seus companheiros, membros da seita, sendo devorados pelos zumbis, os seguidores têm dúvidas ao se aproximar. Mas naquele momento, um membro gritou: não encolha outros membros da seita. Nosso Deus da neve vai nos proteger. No entanto, vendo o grande número de zumbis, os seguidores da seita de adoração fez uma retirada tática para o santuário com os zumbis da igreja em perseguição. E quando os zumbis se aproximaram da entrada da igreja, com força total, um estrondo alto seguiu, logo após os corpos dos zumbis, que foram pegos foram explodidos em pedaços, não deixando espaço para eles atacarem novamente. Enquanto a poeira assenta Zhang Yi e seus companheiros membros da seita saíram da igreja. Ao ver os cadáveres, Zhang Yi ficou um pouco surpreso. Surpreso ao saber inimigo eram na verdade zumbis. Zhang Xin então emitiu uma ordem para os dois caras atrás dele. Tong Zhang Gan Lei, vocês fiquem dentro da igreja. E, sob nenhuma circunstância, você deveria sair. Proteger o líder da seita e os crentes na igreja. Zhongxin então começa a reunir os outros membros da seita. Companheiros membros da seita me seguem para matar esses zumbis. O membro da seita se transformou em um macaco humano. Corre para frente e, em um instante, ele decapita vários zumbis sem suar a camisa. Mas, para seu horror, os zumbis sem cabeça ainda tentam atacá-lo. Então isso não é suficiente para matar vocês. Então, isso vai fazer. O homem macaco cortou os zumbis com suas garras. Em breve, os corpos dos zumbis foram espalhados em pedaços. Em torno dele, curioso, ele comentou sobre como os zumbis eram nojentos. Que diabos é isso? Cerca de meia hora depois, os seguidores da seita de adoração da neve foram capazes de, com eliminar todos os zumbis em seu território. No entanto, todos estavam curiosos para saber o que os zumbis eram. Que diabos são essas coisas? Zhang Yin ordenou que todos os corpos fossem removidos para o prédio abandonado atrás da igreja. Também verifique se há alguma pessoa ferida. Esses zumbis são muito estranhos. E talvez algum tipo de vírus bioquímico. Eles devem ser observados separadamente por um tempo, sem qualquer contato com outras pessoas. Essas coisas são tão ultrajantes que eles não podem ser mortos. E eles até sabem como recuar. Isso é, definitivamente, não os zumbis estúpidos que foram mostrados na TV, apertando as mãos com raiva. O cara continuou. Se isso acabar sendo as ações de outras forças.
Eu definitivamente não serei capaz de deixá-los ir, Scott livre. John e Shin disse ao cara para se acalmar primeiro. A coisa mais importante agora é proteger as pessoas restantes. Então, Shin começou a se perguntar se uma nova tempestade estava prestes a aparecer, como a última das 4 bases principais. Também foi atacado por uma horda de zumbis. Seu líder, Shin Chi-young, contatou John e o que seu lado também foi atacado por zumbis. Caramba, também encontramos um aqui ontem. E mais de 100 do meu povo morreram. Defendendo a base. De onde vieram essas malditas coisas? Não me diga que é como o tipo de merda do mal residente. Certo ouvir isso, Zhang Yi respondeu do outro lado da linha, que ninguém realmente poderia identificar ou dizer com certeza sobre o assunto. Mas uma coisa se destaca, e assim, aqueles zumbis eram muito estranhos. Eles não poderiam ser mortos, mesmo que suas cabeças fossem cortadas. E parece que alguém os está manipulando nos bastidores como um mestre de marionetes. E todos nós fomos arrastados para o show dele, dançando sua melodia no momento. No entanto, depois de ouvir o que você disse, o problema ficou um pouco ainda mais problemático. A uma distância de mais de 100 quilômetros entre nossas duas forças, mas ambos foram atacados por zumbis. Se houver realmente quem pode comandar secretamente os zumbis, definitivamente não é apenas uma pessoa. Ouvir análise de uso de John, Shin-tian não pôde deixar de beliscar sua testa. E cansado você tá dizendo que a outra força aterrorizante em Tianhai City, aquele que pode controlar cadáveres, naquele Shin-tian ficou frustrado. E quanto mais e mais ele pensava nisso, quanto mais ele estava perdendo a calma. Então, sua próxima pergunta saiu do outro lado da linha. Raiva, fazendo Zhang Yi puxar alguns a cabeça centímetros de distância de seu telefone. Espere. Se for esse o caso, essa força não seria invencível. Afinal, mais de 10 milhões de pessoas devem ter morrido. Em Tianhai City eles poderiam ter nos espancado até a morte, apenas contando com cadáveres. Por que esperar até agora, eu quero dizer? Tome seu abrigo como exemplo. Não importa o quão forte seja, definitivamente não pode suportar as pessoas esmagando todos os dias ouvindo isso. John e tinha um olhar incrédulo, como se dissesse: por que meu abrigo teve que ser usado como exemplo? Você pretende azarar Zhang Yi? Respondeu que deve assumir sua situação atual, um passo de cada vez, para resolvê-lo. Também ele deve entrar em contato com as outras bases, para ver se eles também encontraram a mesma situação. No dia seguinte, Zhang Yi, curioso para ver se a situação tinha melhorado, deu uma olhada do lado de fora da janela. No entanto, ele ficou desapontado ao ver outra horda de zumbis ao redor do complexo do abrigo, tendo o suficiente dessa merda. John vestiu seu traje de combate. Preparando-se para sair, ele também instruiu o resto a seguir, incluindo Flor também fora. Chang reuniu forças para congelar alguns zumbis. E assistindo toda a cena, foi John que confirmou algo que ele deduziu agora há muito tempo. Como eu esperava, existem controladores entre esses zumbis. Depois de cobrir esse site, esses zumbis perderam sua direção de movimento. Chiu-yu, por outro lado, foi amarrado com um lança-chamas enquanto ele continuava a incendiar os zumbis. Zhang Yi amarrou o lança-chamas também. E se juntou a eles, os dois lançaram uma quantidade enorme, colocando os zumbis em chamas em um mar de chamas. Em breve, o complexo do abrigo estava cheio de cadáveres queimados. Parece que o que eu acho que estava certo, depois Mostrakura disse que ela estava perto da janela do abrigo, observando e coletando dados sobre tudo o que aconteceu. Há um vírus dentro dos zumbis que parece gostar de frio e tem medo de calor. Depois de ser queimado por alta temperatura, perderá sua atividade e sua mobilidade. Lá fora, era o mesmo de ontem.
O resto dos zumbis fugiram em pânico. Quando eles foram incendiados, vendo essa cena familiar, Chong murmurou que ele sempre sente que algo não está certo. Estava acontecendo, essas coisas não eram normais. Zumbis típicos, que todos tinham bastante conhecimento sobre ver. John, ele comportamento repentino. Qual foi o problema lá e perguntar que eliminamos? Mais da metade da onda de mortos-vivos de ontem. Mas o número do zumbi que veio hoje era muito mais, quase 3 vezes mais. Isso mostra que o vírus zumbi, se é de fato um vírus, estava se espalhando muito rapidamente, e aqueles que podem morrer no processo também se transformaram em zumbis. A expressão em Liang, Chanlei e Tio você eram iguais. Eles ficaram todos chocados com a revelação repentina. Shenji diz a eles era hora de voltar para o abrigo e explicar a situação dos zumbis para todos. De volta ao abrigo, Marrocos reitera tudo o que sabe até agora para todos. Ele então continua se o que ele pensa é literalmente o caso, então mais cedo ou mais tarde, toda a cidade de Tianhai será completamente ocupada por zumbis. Não consigo imaginar como viveremos naquela época. A tensão no salão de descanso era palpável, como as expressões faciais de todos eram de preocupação. E se preocupe. Yang Xinxin tomou um gole de seu café em pensamentos profundos. Então, falou segundos depois, acrescentando que, no momento, essa tendência ainda não era óbvia. Caso contrário, a outra parte não apenas mobilizaria milhares de zumbis para nos atacar toda vez. No entanto, se eles não conseguem descobrir a verdade por trás do súbito aparecimento dos zumbis, eles definitivamente se tornarão um grande problema. O futuro, ouvindo isso, Karen suspira pesadamente, desejando que se apenas o clima atual fosse verão, então aqueles zumbis todos apodreceriam e se transformar em esqueletos. Após um breve silêncio, Zhongli continuou, a coisa mais assustadora sobre os mortos-vivos. Não era o número deles, mas o fato de que eles parecem ter controladores. Então eles não são monstros estúpidos? Ele novamente prossegue com um suspiro pesado. Além disso, eles são difíceis de matar e só podem ser queimados ou desmembrados. Isso aumenta a dificuldade de resolvê-los. Ouvir isso fez Yang Xinxin perguntar a Zhang Yi. Então o mais importante é resolver o manipulador por trás deles. Onde encontrá-los parece ser simples. O problema é toda vez que os matamos no meio do caminho, eles desaparecem. Eu não posso nem dizer se houver um manipulador entre os cadáveres. Depois de tudo, esse tipo de habilidade é muito assustador e heterodoxo. Zionji disse isso enquanto se sentava no sofá. Então, e continuou descontraído que tudo que eles encontraram, desde que conheceu os zumbis, estava cheio de incertezas. E era difícil para qualquer um usar o bom senso. Para inferir, ouvi essa piada aqui. Disse que ela realmente tinha um palpite. Realmente o que é, então? Eu tenho estudado os corpos de zumbis no passado. 2 dias, e eu encontrei um vírus muito estranho como coisa neles. Pode suportar o frio extremo e pode até sobreviver a menos 100 graus Celsius. Também pode invadir os nervos das coisas vivas. E controlar o corpo não está em conformidade com o moderno. Definição biológica de vírus. Sua estrutura deve estar entre um vírus e uma célula, mas pode invadir o corpo do hospedeiro para controle e reprodução, como um vírus. Ouvindo isso, Zhang Yi e alguns outros foram perdidos. Então ele pediu a Zoki aqui para explicar de uma forma muito mais simples para eles entenderem o que eu quis dizer foi depois do fim do mundo. Biologia foi redefinida devido à influência dos raios gama. Por enquanto vamos chamá-lo de vírus zumbi. Simplesmente reflete os hábitos de algumas colônias bacterianas e até animais sociais. Quando os zumbis estão entre os zumbis, suas ações são consistentes e até refletem um certo grau de sabedoria. No entanto, nos cadáveres estudados no laboratório, até o instinto reprodutivo está enfraquecendo, e a resistência ao estresse também está piorando. Então eu suspeito que o método de controle deste vírus pode ser semelhante às populações biológicas. E
o corpo Com o vírus materno pode controlá-los de alguma forma, então é semelhante a um controle remoto. Claro que não significa uma distância muito longa. Por exemplo, os animais podem transmitir mensagens através do cheiro. E este vírus mutado deve ter sua própria maneira de transmitir mensagens. Ouvindo isso, John comentou: "Isso está ficando interessante. Você quer dizer que enquanto o corpo da mãe for morto, esses zumbis infectados também morrerão?" Suspirando pesadamente, Jokir balançou a cabeça incerta. "É difícil dizer, pelo menos, não será o que é agora. Capaz de agir em grande escala. E com um certo grau de sabedoria, ouvir isso fez John e teve uma percepção repentina. Então ele imediatamente se endireitou no sofá. Ele exclamou que parece ter entendido algo. Ao ouvir isso, todos esperaram que ele continuasse. "Você notou ataques da onda zumbi nos últimos 2 dias. Parecia ser feroz, mas também parecem ter um certo grau de inteligência. Mas, na verdade, o estilo de jogo desses enxames de zumbis é bastante ingênuo. E eles sempre escolhem recuar. Depois que um número significativo deles é morto, parece uma criança de 2 ou 3 anos. Lentamente aprendendo a falar, você só pode levar o seu tempo, palavra por palavra, ouvindo este Liang. Você parece estar acompanhando... Espere 1 minuto, Zhang Yi. Eu pareço entender do que você está falando. Esses mortos-vivos podem ter sofrido mutação após a morte humana. Ou vírus mutantes. Pode ter assumido o controle do corpo humano. E se tornar o corpo materno, não muito depois de ganharem sabedoria. Eles ainda estão aprendendo como os humanos lutam. Se realmente existe tal coisa, deve ser uma existência que pode ser chamada o Rei Cadáver. Afinal, nós duas condições para a obtenção de superpoderes. Um está à beira da morte. E o outro é a estimulação de objetos externos, como alma de gelo. Não é impossível ganhar superpoderes após a morte. Se é verdade que o cadáver sofreu mutação e ganhou sabedoria, então o próximo ataque continuará, e com isso teremos a oportunidade de reunir mais inteligência. John disse a todos para prestar atenção a cada detalhe de suas ações, para descobrir como lidar com eles. No entanto, primeiro eles devem limpar a onda nas áreas circundantes o mais rápido possível. Sua existência era um enorme risco de segurança. Ouvir isso também aponta outro problema. Ela perguntou se a mutação de cadáveres produziu inteligência, como eles poderiam causar motins em várias áreas da cidade de Tianhai ao mesmo tempo. Zhang Yi não tinha resposta para esta pergunta, porque ele não tinha ideia. No entanto, Yang Xinxin entrou na conversa naquele momento, mencionando que deve ser o metrô. Sabemos que a área de atividade de zumbis mais próxima de nós era a estação de metrô Tso. O metrô em Tianhai City se estende em todas as direções e pode levar a qualquer área com isso. Os zumbis também se mudaram para várias áreas, através com a cabeça metrô agora descansando vagarosamente em sua mão. Zhang e acrescentou também poderia explicar por que o grupo de cadáveres que enfrentaram era o menor. A localização de Lucky Manor é relativamente remota e apenas a linha de metrô Tso passa. Naquele momento, Zhang Yi teve um pensamento, então ele ligou para Yang Xinxin. Jovem, Xin continuou a observar o status das outras forças. Eu preciso saber como é a situação dos zumbis lá. Ele então acrescentou que mais cedo ou mais tarde uma maneira de uma vez por todas essas coisas. Ouvindo isso, Yang Xinxin concordou em fazer exatamente isso. Então, com um sorriso satisfeito, Chand segura o queixo e continuou que quanto à sobrevivência de outras pessoas na cidade de Tianhai. Isso não é algo que eles precisam se preocupar. Se eles estão relutantes em cortar a força de uma pessoa forte. Então eles podem continuar lutando contra até que eles pereçam, especialmente o culto de adoração à neve. Seu número de seguidores está aumentando, o que já me faz sentir um pouco ameaçado. Não é uma coisa ruim para nós que eles perderam alguns durante esta crise. John
Disse isso enquanto se deitava no sofá, com um suspiro pesado. Neste momento, era anoitecer e seu Change, amarrado com um lança-chamas, olha para a horda de zumbis se aproximando do abrigo de sua Ele não ficou janela. nem um pouco surpreso com o ataque noturno. Na verdade, ele esperava. Um sorriso rastejou em seus lábios enquanto ele se preparava. Parece que vocês movem seu ataque esta noite. Ele disse então. Zionge reuniu tio você, que também está amarrado com um lança-chamas, Chanlei e Liang Yu, e cabeça para fora. No corredor, Change se perguntou em voz alta. Os zumbis perceberam que lutar durante o dia pode ser mais fácil para seus oponentes. Ou se pode ser apenas uma coincidência. Seja o que for, não faria diferença de qualquer maneira. Fora do grupo, derramou uma quantidade considerável de gasolina no chão, nevado, formando uma espécie de barreira na frente Agora, deles. Tudo o que eles tinham que fazer era esperar os zumbis cruzarem. No entanto, esses mortos-vivos parecem ganhou inteligência suficiente para conhecer o perigo à sua frente. Então eles não ousam se aproximar precipitadamente, muito menos cruzar a barreira feita de gasolina. Parece que eles realmente ganharam inteligência suficiente para evitar um perigo óbvio. Mas também é uma coisa boa. Se você olhar de uma perspectiva, pelo menos nosso palpite, agora Estava sabemos, sem dúvida, que esses zumbis aprenderam a reunir inteligência. No entanto, ainda havia mais uma coisa. John, ele teve que verificar, então com um olhar assassino, ele ordenou que todos matassem todos os zumbis presentes. E sob nenhuma circunstância, eles podem deixar qualquer um deles fugir. Nem mesmo um Change. Então pegou Flor, deixando o resto saber que ele planeja flanquear os zumbis, portanto, cortando efetivamente sua retirada. Ouvindo isso, todos concordaram e não tinham objeções. Tinha algo a acrescentar para que os três se preparem. John, com Flor, decolou para fechar o caminho de retirada do zumbi. Tio, você com um sorriso no rosto, estava um pouco em matar animado o grupo de mortos-vivos. Ok, vamos matar todos eles hoje. Ouvi isso, fez Chun-Lai questionar que diversão havia em matar um bando de cadáveres. Mas o tio virou e lembrou-o de que este era uma boa oportunidade de praticar suas habilidades. E vendo que tem tantos zumbis oferecendo como alvos vivos, ele deve ser capaz de aprimorar suas habilidades de forma eficaz. Com este, Chun-Lai não perdeu tempo ativando seu poder. Ele congelou os zumbis que se aproximavam em picolés de gelo. Então Liang, você corre em direção a eles e com um único golpe do rugido de seu dragão, ela esmagou os zumbis congelados em pingentes de gelo. Então, os três lançam e atacam os zumbis. Na linha, você os queima com seu lança-chamas em uma extremidade. Liang, você os corta do outro lado. E Chanlei os congela no meio, com seu grande número. Demorou um pouco para John ir contornar eles. Mas quando fez, ele tirou uma submetralhadora. E não perdeu tempo para os zumbis provarem como rodadas intermináveis de balas foram disparadas. O ataque de ambas as extremidades deixou os zumbis em desordem. John ele saiu flor, ansioso para entrar em ação, enrolado em uma bola enorme, e rolou em direção aos zumbis em alta velocidade. Essa cena esperada era como a de uma bala de canhão. Farinha rolou pelos zumbis como se eles não fossem nada, reduzindo efetivamente seu número. O resto imediatamente começou a recuar. Mas John viu isso e começou a atirar nos que pretendiam fugir. Primeiro você está planejando voltar? Agora, se você já está aqui, por que você está com tanta pressa de... John disse isso enquanto mirava em seu escopo tático. Então, libere uma barragem interminável de balas. Era como um exército de um homem do outro lado. Flor não seria superada por John E. Como ele bateu em vários zumbis, com apenas uma única onda de sua pata. Um tempo depois, todos os zumbis foram desmontados.
Seus corpos espalhados podiam ser vistos em todos os lugares. Sobre o complexo do abrigo, enquanto o tio e o Chanlei e Liang Yu se aproximam pergunta ao de chefe: Zhang Yi, qual é o plano agora? Depois dessa onda de testes, posso basicamente concluir que o Rei Cadáver não está entre a Maré Cadáver. Mas ele ainda pode controlar os movimentos da Maré Cadáver. Shanji disse, enquanto Isso. ele insere uma câmera escondida dentro do olho esquerdo. No único zumbi que resta vivo. Ele então continuou. O objetivo principal desses zumbis não é nos destruir, mas para coletar nossas informações. E depois passá-lo de volta para o Rei Cadáver. Se as coisas continuarem assim, uma vez que eles dominaram completamente nossas habilidades de combate, receio que uma grande força real se seguirá em breve. Então devemos tomar a iniciativa de fazer as coisas. E não pode seguir seu ritmo. Um sorriso cruel rastejou em seus lábios enquanto ele explicava isso. Depois que ele terminou a inserção, John Yi libertou o zumbi. Deixe esse cara nos ajudar a investigar o que está no fundo do metrô. Ouvindo isso, Lian, você pergunta se você pretende investigar a situação. No fundo do metrô. Encontre uma oportunidade de destruir o covil do zumbi. Se houver uma oportunidade adequada, claro que faremos isso imediatamente. Afinal, a melhor defesa é o ataque. E precisamos atacar primeiro. Chenji então deu um bom chute no zumbi, enviando-o voando, como ele disse isso a seguir. Vamos esperar e ver quanta boa notícia esse nosso amiguinho pode nos trazer. Quando o grupo entrou, todos se reuniram no salão de descanso. John ligou a televisão para assistir às imagens de vigilância. E quando ele fez exatamente isso, a cena exibida foi como esperado. O número de zumbis no subsolo era insondável. Chun-Lei cobriu a boca de horror quando viu isso. Quantos zumbis existem no subsolo? Ouvindo esse tio, você disse a Chun-Lei para apenas imaginar quantas pessoas morreram em Tianhai City. Então ele vai entender que isso tornou as coisas ainda piores. Quando Chun-Li começou a tremer todo fazendo exatamente isso, ele questionou todas as pessoas mortas em Tianhai City vai realmente se transformar em zumbis. Se for esse o caso, então, e eles? Yan Qingqing cruzou os braços e disse que não é possível fazer esse julgamento ainda. A razão é que o vírus também precisa ser parasita para um cadáver se transformar em um zumbi. No entanto, se o tempo passar o suficiente, ela acredita que este dia não estará muito longe. Na verdade, há muitas pessoas mortas na cidade de Tianhai. Mesmo se recuperarmos vários cadáveres com antecedência, é impossível recuperar todos os mais de 10 milhões de cadáveres. Chenji acrescentou e continuou que ele precisa resolver a situação da fonte. Imediatamente, Chenji contou a todos sobre a necessidade de matar a fonte, que era o Rei Cadáver. Matar o Rei Cadáver vai nos poupar muitos problemas. Naquele momento, os olhos de John se arregalaram em choque, como ele vê uma figura distinta entre o tesouro e, pelo que parece, realmente não foi difícil dizer. Esse foi definitivamente o Rei Cadáver. O que é isso? Na tela, o mais e o sorriso mais arrepiante estava em exibição. Como o Rei Cadáver parece ter notado a câmera escondida, John imediatamente se levantou do sofá, sabendo muito bem que eles foram